Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos para a terceira aula de Geografia. Falaremos sobre técnica e transformação espacial, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Nós hoje estudaremos nas páginas do nosso livro de Geografia. Vamos só recapitular um pouco da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre os impactos econômicos e políticos e socioculturais da hegemonia europeia, do domínio europeu, sobre as áreas colonizadas. Percebemos que a instituição colonial impôs, com uso de força e poderio militar, uma nova forma de organização econômica e política dos territórios. Aqui no Brasil, houve a substituição de uma atividade agrícola indígena, que era de pequena escala, policultora e voltada à subsistência do grupo, para uma produção em grande escala monocultora. E essa mão de obra era escravizada, voltada para o mercado exterior. Vimos também que social e culturalmente esse domínio europeu se afirmou com a imposição dos hábitos cotidianos, do sistema de educação, da língua e da religião. É óbvio, é claro, que os povos colonizados fizeram tudo para resistir e se impor, em diferentes níveis, se rebelando contra o seu opressor. Vimos também que nascia uma nova classe social, a burguesia, e com ela surgiu o capitalismo comercial, que nós vamos ver aqui que este capitalismo comercial, ele começou a se desenvolver neste período e vai começar aqui iniciando com as técnicas e transformações do espaço geográfico. Acompanhe comigo a leitura. O processo de colonização possibilitou que as metrópoles enriquecessem às custas dos recursos retirados das colônias. Lembrando que a metrópole tinha um exclusivo comercial, ou seja, a colônia, no caso aqui do Brasil, o Brasil só poderia vender a sua matéria-prima para a metrópole Portugal. Os europeus também adquiriram muitos saberes e experiências de forma de produção desenvolvida em vários lugares do mundo. Esses fatores possibilitaram o investimento em inovações para a produção de mercadorias. Lembrando que todas as mercadorias elas eram produzidas anteriormente de forma artesanal. Uma só pessoa passava por todo o processo de produção de um sapato, por exemplo. A produção agora, com essas novas técnicas de transformação espacial, ela vai ser agora uma técnica voltada para a produção de manufaturas, que é o trabalho humano, junto com o trabalho industrializado, com a máquina. A produção passou então a ser realizada em manufaturas e, ao mesmo tempo, os avanços técnicos foram aprimorando os modos de produção. Vamos aqui, o que foi a primeira Revolução Industrial? Revolução é uma transformação, uma mudança no modo de produzir algo. A partir de meados do século XVIII, teve início um processo intensivo de desenvolvimento tecnológico. A invenção da máquina a vapor, que vocês estão vendo aí na imagem, foi marcante nesse período e propiciou a primeira Revolução Industrial iniciada na Inglaterra. O impulso dado pelos avanços técnicos, principalmente nos meios de transporte e na produção têxtil, das fábricas de tecido e roupas, alterou profundamente o modo de produção, que passou a ser realizado nas indústrias. Esse período se caracterizou pelo desenvolvimento do capitalismo industrial e pela dinamização das relações comerciais entre vários lugares do mundo, o que intensificou o processo de mundialização, ou seja, o comércio interligado com os diferentes países do mundo. Nessa nova lógica de produção industrial, era necessário desenvolver o mercado consumidor para aumentar as vendas e, consequentemente, produzir cada vez mais. Lembrando que todo o objetivo do comércio é o lucro. Para isso, esse trabalho pegou a mão escrava, a mão de obra escravizada. O trabalho escravizado deveria ser eliminado para que isso pudesse se desenvolver, porque o trabalhador escravo ele não recebia nenhum pagamento. Como é que ele ia poder comprar? Então, esse trabalho escravizado deveria ser
eliminado e substituído por um novo tipo de relação de trabalho, o trabalho assalariado. Além disso, o aumento do número de fábricas e da produção industrial fez crescer o fluxo de trabalhadores nas cidades, contribuindo assim para o processo de urbanização, crescimento das cidades, na Inglaterra e em outros países que passaram por esse processo. No início do século XIX, a Revolução Industrial difundiu da Inglaterra para outros países da Europa, para os Estados Unidos e para o Japão. O aumento da produtividade das indústrias e da concorrência entre as empresas levou à busca por novas fontes de matérias-primas e de energia, à expansão territorial europeia, ao imperialismo na África e na Ásia e ao desenvolvimento da divisão internacional do trabalho. Página 15. O que foi a segunda revolução? Então, nós vimos que a máquina a vapor foi o ponto inicial da primeira revolução. E vamos ver agora o que marcou a segunda revolução industrial. Em meados do século XIX, grandes invenções e descobertas científicas como o telégrafo, o telefone, o cinema e o rádio modificaram o cotidiano e os hábitos de consumo das pessoas. O aço passou a ser produzido e utilizado na fabricação de trens, navios e carros. Aqui nós vemos os meios de transporte sendo desenvolvidos. Além disso, o uso da energia elétrica, do motor à explosão e do petróleo como fonte de energia foram as grandes novidades. Imagine a sociedade que não tinha nenhum meio de transporte e começar a surgir um carro, começar a luz elétrica nas cidades, que tudo era escuro ou era apenas tudo iluminado pela lamparina através dos óleos e da querosene. E então foi um momento de muito desenvolvimento e crescimento para as pessoas. O surgimento dessas novas tecnologias está diretamente relacionado às formas de ocupação do espaço geográfico. As inovações desse período estimularam a expansão das indústrias, pois permitiram a utilização de máquinas cada vez mais eficazes e promoveram uma nova fase da urbanização. Esse período, então, foi a segunda Revolução Industrial, que ocorreu principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Nesse período também se formaram as grandes empresas industriais e comerciais e houve a inserção da pesquisa científica nas atividades produtivas, como forma de promover o desenvolvimento tecnológico, aumentar a produtividade e também desenvolver produtos e mercadorias. Nesse momento, os bancos vão aparecer como importantes financiadores dessas atividades produtivas. Assim, a fase industrial do capitalismo deu lugar à etapa do capitalismo financeiro. Os bancos vão entrar em ação através de empréstimos para as pequenas empresas que estavam surgindo. Esse momento foi impulsionado pelo surgimento das empresas de capital aberto, ou seja, que negociam suas ações na Bolsa de Valores. Lembrando que a Bolsa de Valores é o local onde se negociam as ações de empresas. Uma ação representa uma parte da empresa que foi dividida entre vários acionistas. Acionistas são os indivíduos que adquirem essas ações. A venda de ações visa obter recursos para a empresa e assim ela realizar investimentos e melhorias. Então, esses investimentos nas bolsas de valores permitiu a formação de grandes corporações internacionais nos setores industrial e comercial. Aqui você vê como era a indústria de montagem. Lembrando que antes disso, todo o processo de montagem era feito apenas por um trabalhador. Aqui não, você já vê os funcionários, os operários na fábrica. A implementação da linha de produção, sistema de montagem de produtos que barateou assim os custos, ampliou a produção e a oferta de bens e mercadorias. A expansão da indústria automobilística contribuiu para o desenvolvimento desse sistema de produção em diferentes países. Vamos observar aqui um pequeno pedaço do vídeo do Charlie Chaplin, se você quiser depois ver completo, Tempos Modernos,
que mostra um pouco como foi esse processo, mostra de forma satírica, para mostrar a questão que a industrialização mudou muito esse processo de produção nas fábricas. Aí você vê um trabalhador acelerando o processo de produção na fábrica e os funcionários, que cada um aí desempenha uma parte da produção do trabalho, antes tudo era executado por um profissional. Aqui você vê, cada um faz uma coisa, este aperta, aquele outro martela, e se um se atrasar, o dono da fábrica vê e vai reclamar. Então, o ritmo de trabalho nas fábricas era acelerado e também as condições do trabalhador eram insalubres. Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Neste momento, eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a nossa próxima aula de Geografia.